Olá, maninhas, maninhos e maninhas. Aqui quem tá falando é a Chan Marçal, pesquisadora do NUCUS, Núcleo de Cultura e Sexualidade da Universidade Federal da Bahia e membro fundadora do Coletivo das Liliths. Hoje eu tô aqui nessa São Paulo fria e eu vim conversar com uma mana aqui muito querida chamada Valquíria Graia. Valquíria, ela é doutora em Química e especialista em Química Medicinal. Mana, fale um pouquinho pra gente, quem és tu? Olá, Chan, é um grande prazer estar aqui com você hoje, com a gente já vem se falando há algum tempo, né, pela internet, né, através de mensagens e através de WhatsApp, e está sendo um grande prazer a gente se conhecer hoje, né, uma pena que não seja do jeito que a gente gostaria, né, porque eu estou numa correria que amanhã eu vou defender minha tese de doutorado, e então, e também um grande prazer estar falando com esse coletivo, né, tá dando, passando as minhas informações e me apresentando e passando as minhas ideias. Então, conforme a Chan falou, eu sou doutoranda, né, em Química pela USP, vou defender amanhã, vou ser doutora amanhã em Química Medicinal. Eu trabalho com Química Medicinal, sempre trabalhei com Química Medicinal a vida toda, desde a iniciação científica até hoje. E conforme eu estava conversando com a Chan, embora a minha pesquisa não seja relacionada à questão da transexualidade e da terapia hormonal, né? O que aconteceu? Ao longo da minha vida, por buscar transições, né, adequadas, por não encontrar protocolos clínicos oferecidos por médicos, né, tanto da rede particular quanto da rede pública do SUS, adequados para essa população, eu acabei eu mesma me interessando e estudando a literatura científica relacionada a isso, que tem já uma grande literatura, milhares de artigos relacionados a essa questão da terapia hormonal, e aí, de uma certa forma, eu acabei me especializando na terapia hormonal para transexuais com um embasamento científico. Sim. Tu poderias falar pra gente o que seria essa tua pesquisa, por exemplo, da química medicinal? O que seria isso, química medicinal mesmo, voltada para que área, enfim, né? A química medicinal, ela tá interessada em trabalhar. Tem vários ramos da química medicinal, né? Tem a química medicinal computacional, que você faz planejamento de determinadas moléculas para atuar em determinados tratamentos de determinadas doenças, que vão atuar em determinados sítios ativos. Tem a parte da química medicinal que vai realizar testes em compostos, sejam estes compostos extraídos da natureza ou sejam produzidos em laboratório. E tem um grande ramo da química medicinal, que é o meu, que eu me especializei, que é o da síntese de moléculas que têm atividade biológica e que eventualmente possam ser utilizados como fármacos. Sim. E como é que, por exemplo, as tuas pesquisas, né, e a tua trajetória enquanto química, ela vem te ajudando nos teus processos de investigação, de hormonização? Estou com a campanha aqui agora, a gente está nesse processo mesmo. Eu sempre falei que em São Paulo a gente é rodeadas de ruído, né? Então, enfim, mana, como esse trabalho e as tuas pesquisas, enfim, as tuas curiosidades enquanto química, o meu know-how, né? Exato, tem ajudado tu compreenderes essa relação da hormonioterapia, né, nos nossos corpos, assim, e inclusive o que tu tens pensado sobre isso, né? Ah, entendi. Bom, ajuda bastante, né, o meu conhecimento que eu tenho acadêmico, né, da química medicinal, porque eu já faço estudos de relação estrutura-atividade, então tem vários termos que são utilizados dentro da área médica e da área da terapia hormonal
que são comuns para a química medicinal, né? Então, isso facilita muito o entendimento dos artigos relacionados à terapia hormonal, né? Porque uma pessoa leiga, às vezes, ela vai pegar lá um artigo e não vai conseguir compreender os termos. O que que é EC50, o que que é biodisponibilidade, o que que é esse tipo de termos correlacionados à química medicinal. Então ajuda imensamente, né? E eu particularmente acho que falta, né, profissionais aí no mercado, endocrinologistas, que se interessem por essa questão, que busquem pesquisar sobre isso e estudar sobre isso para poder atender essa população adequadamente, né? Até mesmo, inclusive, do SUS, porque tem vários lugares no Brasil onde o acompanhamento oferecido pelo SUS, eu verifico que os protocolos utilizados no SUS pelos próprios endocrinologistas e médicos, eles são inadequados. Entendeu? Já são protocolos ultrapassados que já foram demonstrados há anos, que não se devem ser aplicados mais por oferecer um grande risco, né, para paciente que está ingerindo esses medicamentos a longo prazo, né, de riscos cardiovasculares, riscos principalmente de ter depressão, no caso nosso que usa o hormônio feminino, né, e outros. Então, é chocante ver que dentro do SUS, né, no SUS mesmo, o acompanhamento oferecido para as trans, ele está ultrapassado e inadequado. Ou seja, os médicos não vêm adotando uma metodologia científica para lidar com esses pacientes. O que deveria, porque eles estão lidando com vidas, né? E as nossas vidas importam e muito. Então eles teriam que estar bastante atualizados o tempo todo para saber qual a melhor forma de manejar cada caso. Sim, e aí te pergunto isso, que faz parte inclusive das nossas conversas virtuais, assim, nessas tabelas todas de hormônio, existem aqueles melhores e os piores para o corpo, ou cada corpo vai responder de uma forma diferente, ou acaba sendo de uma forma genérica, alguns hormônios de forma geral, né, para os corpos trans, enfim, né? Olha, existe a questão da diferença individual de cada organismo, como cada um vai reagir a um determinado tipo de hormônio, mas existe principalmente uma coisa que é a questão da relação risco-benefício que o hormônio oferece. Então, às vezes, pessoas entram em contato comigo querendo me perguntar, querendo saber qual é o melhor tipo de hormônio. A indústria farmacêutica não está interessada na gente, não está interessada para criar medicamentos para a população trans. Claro que está sim. Ela produz o estradiol. Porque o que acontece? Nós, mulheres trans, não temos como ser melhores do que uma mulher cis. Você concorda? Então, o máximo que a gente pode ser é igual a uma mulher cis usando o estradiol idêntico ao natural de uma mulher cis. Então, hoje em dia, os protocolos, eles priorizam esse tipo de tratamento, onde se utiliza hormônios naturais, igual ao das mulheres, não se usa nenhum tipo de hormônio que não seja natural, que seja sintético. Sintético que eu digo, não é que não possa ser fabricado, porque o hormônio feminino, por exemplo, ou masculino, ele pode ser fabricado no laboratório, ele é sintético, mas sintético que eu digo que não é igual ao hormônio
natural da mulher e do homem. Por exemplo, o mais comum, etilil estradiol. É um hormônio extremamente eficaz, potente, mas que oferece vários riscos. Entendeu? Então já não é mais recomendado que se utilize. E é extremamente recomendado, né? Principalmente naquele medicamento chamado de ANI 35, que muitas, assim, acho que se pá, mais de 50% das trans utilizam ele. E eu vi médicos que atendem pelo SUS receitando esse medicamento, ainda por cima numa dose de 2 comprimidos por dia, né? Então tem as melhores alternativas de se fazer o processo de hormonização, e isso é demonstrado. Já tem muita informação para que a gente tenha uma vida, uma terapia hormonal adequada, que seja minimamente aceitável, não nos cause problemas, não nos traga depressão, não nos provoque doenças e seja tolerável. E nos traga os efeitos que a gente deseja, né? De desenvolver nas características sexuais que a gente quer. Uma coisa que a gente conversava muito lá e que tu tinha trago à tona era a questão dos bloqueadores, né? Uhum. Tu poderias falar para a gente, compartilhar sobre a questão dos bloqueadores, porque tu tensionaste um lugar muito interessante dos bloqueadores e que eu acho que é super interessante porque tu estás falando, mano, no olhar de uma pessoa que é técnica, entendeu? Sim. E que é curiosa também, porque embora isso não esteja atrelado aos teus estudos acadêmicos, tu és uma química, entendeu? Então eu queria que tu falasses também um pouquinho sobre os bloqueadores, enfim. Sim. Bom, com relação a isso, né, foi bastante interessante essa sua pergunta, porque eu já falei que, no caso da mulher e do homem, eles têm que buscar fazer a terapia hormonal com hormônio igual ao natural, nada que seja sintético, nada que seja um anticoncepcional. Mas tem essa outra questão dos bloqueadores, que é um grande mito, e eu quero derrubar este mito agora. Arrasou! Eu vou derrubar este mito agora. Saiu recentemente, né, 2 anos atrás, um artigo que mostra... Eu já sabia, olha só, sabia antes do artigo. Eu falei assim, nossa, se eu soubesse que dava para publicar isso, eu mesmo teria publicado. Que mostra que os bloqueadores, na sua grande maioria dos casos, são totalmente desnecessários. Eles são desnecessários porque o nosso organismo, ele possui uma característica que é a seguinte: quando você começa a injetar hormônios do seu sexo oposto nele, o que acontece? Os nossos receptores, eles não diferenciam. Então eles começam a perceber que tem hormônio ali. Automaticamente ele manda uma mensagem para suas glândulas sexuais para elas diminuírem a produção dos seus hormônios naturais. E isso, só que isso não acontece da noite para o dia, né? Que é o que atrapalha. As pessoas querem o resultado da noite para o dia, e não é assim que se faz as coisas de forma legal, né? Com o passar do tempo, mês a mês, à medida que o indivíduo vai injetando hormônios do sexo do qual ele deseja se transformar, né? Os seus hormônios naturais vão sendo diminuídos, ao ponto que chega no momento que pode ser que você atinja os níveis. Por exemplo, eu, né, como mulher trans, eu tenho níveis de testosterona igual a de uma mulher trans, e eu não uso bloqueador. Igual de uma mulher cis. De uma mulher cis, isso. De uma mulher cis. Nunca usei. Ao longo do tempo. Isso é um processo natural. Então, o bloqueador de hormônio, no caso, é usado mais por mulheres trans, né? Os bloqueadores de testosterona. Eles são totalmente desnecessários. Não utilize, eu não recomendo de forma alguma a utilização. Mesmo porque o bloqueamento de uma forma brusca
do seu hormônio natural, ele vai te causar um grande problema aí na sua cabeça, na sua psique, no seu bem-estar. E uma mulher cis, vamos parar para pensar, uma mulher cis, ela vai se acostumando com os seus hormônios, os hormônios femininos, que não são fáceis de lidar, tá? São bem diferentes dos masculinos, eles trazem irritabilidade, eles trazem sensibilidade, eles trazem uma série de mudanças comportamentais e psíquicas. A mulher cis, ela, desde a infância, ela vai lentamente se acostumando àquilo. Agora, por que a mulher trans, ela tem que suportar do nada uma mudança brusca, injeta uma alta dose de hormônio feminino, bloqueador, ainda mais um bloqueador? O que vai acontecer? A chance de depressão é muito grande. É muito comum a gente ver as trans entrarem em depressão. Por isso. Uma das coisas que, enfim, né, eu venho pensando e enquanto uma pessoa positiva que vive com HIV, é justamente esse lugar da hormonização. Porque eu fico pensando assim, gente, eu vou tomar hormônio e eu já uso os antirretrovirais. Eu fico com muito medo, sabe, mana, de ser uma grande bomba no meu organismo e piorar. Porque, por exemplo, eu já sinto alguns efeitos no meu corpo por conta do antirretroviral, sabe? E aí eu fico imaginando... somado à hormonoterapia. E aí eu estou te perguntando, enquanto química, o que tu, enquanto técnica, poderia nos dizer a respeito dessa interação, né? Então, aí vai depender de cada tipo de terapia de antirretroviral que é utilizada, né? Eu não sei qual que é a sua no caso, mas tem umas que tem mais interação, outras que tem menos, aí tem que avaliar cada caso um caso. Mas isso basicamente se avalia principalmente fazendo as dosagens dos níveis, né, de como é que tá as enzimas do fígado, perfil hepático, perfil renal e outros exames periódicos que uma trans deve fazer com uma certa frequência para ver como é que tá o seu organismo está reagindo a terapia hormonal, que qualquer trans, independente de ser soropositiva ou não, deve fazer, né? Esse acompanhamento. Então, é através desses exames também que a soropositiva também vai verificar isso, como está sendo essa interação, né? Agora, o que acontece é que na maioria dos casos, as soropositivas que fazem tratamento com antirretroviral tem um certo probleminha, porque os antirretrovirais, eles causam uma diminuição da concentração dos hormônios femininos no organismo. Abaixa o nível. Então, em geral, a trans que faz terapia antirretroviral, ela necessita de uma dosagem hormonal maior. Na grande maioria das vezes, quase que o dobro do que seria necessário se ela não fizesse a terapia antirretroviral, porque os antirretrovirais, eles diminuem a concentração dos hormônios femininos no organismo. Nossa, mano, que babado. Sim. E que massa saber disso, um olhar técnico também, né? E a gente conversou sobre tudo isso aqui, a gente já tá em 18 minutos, daqui a pouco a gente acaba. Eu vou dar um curso sobre isso, né? Sério? Que pena que eu não vou estar aqui, né? Mas se puder, claro, eu espero que tu produzas alguma coisa a respeito pra gente poder divulgar, porque acho que essas informações precisam reverberar, sabe? Esse curso ele vai ser voltado pra comunidade médica, né, principalmente, mas eu vou dar um dia de curso porque profissionais da saúde me pediram que seja voltado pra população trans. E vai ser gratuito, nesse caso. Que lindo, eu vou dar um dia de curso que vai ser voltado para a população trans, aí que eu vou usar uma linguagem um pouco mais simples. Não estou lá para fazer prescrição, tá? Não vou fazer prescrição, não sou médica. Mas a gente vai discutir todas essas questões aí com muito
muita clareza, né, e simplicidade para a população trans, porque o pessoal da área médica veio falar comigo que seria legal fazer isso para a população trans, porque o que acontece é que muitas fazem a terapia por conta própria, né, e não fazem acompanhamento, né? Então, acho é uma iniciativa legal. Para encerrar essa nossa conversa aqui agora, a gente está falando de terapia, de hormonização, e uma das grandes questões que atravessam as nossas existências e que ela, de alguma forma, está associada à hormonioterapia é a passabilidade. O que tu tens pensado sobre, mana? O que eu tenho pensado sobre? Hoje em dia, olha, não sei se você leu meu comentário, um post meu no Facebook, que eu falei a respeito disso. Eu já passei por 3 transições na minha vida, né? A primeira foi na adolescência, foi horrível, não consegui lidar, porque eu tomava anticoncepcional de ano 35, inclusive. Sentia muito sono, muita depressão, muita vontade de chorar, dor de cabeça, todos aqueles efeitos da TPM, né? De uma mulher. E aí não aguentei, foram poucos meses. A segunda, eu fiz com outro tipo de hormônio, que aliás hoje inclusive é proibido no Brasil, e no mundo, que é o Premarin, que tá extinguido, né? E eu tomava uma dose alta, né? Nessa época. Fazia os acompanhamentos, mas tomava uma dose alta. E também era bem sofrido. Mas nessa época eu tinha uma passabilidade muito grande. Só que olha só, por incrível que pareça, eu tinha uma passabilidade muito grande, mas eu não conseguia, eu era discriminada na faculdade, eu não tinha amigos quase. Além disso, com relação à questão da sedução, né? Porque a gente quer seduzir também, né? A gente não é obrigado a nada, a gente quer gozar. Claro. A gente quer amor, né? Então, e eu tinha dificuldade, falando, nossa, eu tô tão bonita, a pele tão maravilhosa, as curvas tão acentuadas, cabelo, tudo, e todo mundo falando, você tem uma mulher e tal, e as pessoas me confundiam, e eu não rolava, eu não entendia o porquê. Nessa época eu também desisti, aguentei 3 anos. Fazem uns 8 anos que eu recomecei uma outra terapia, mais leve, aí já com base em todos esses estudos que eu fiz ao longo desses anos, mais leve, priorizando o meu bem-estar psíquico e físico, e simplesmente hoje tudo mudou. Eu não tenho o corpão que eu tinha antes e nem sinto falta disso. Porque quando a gente deixa de tomar o hormônio, algumas características delas voltam, sim, né? Sim. Então o hormônio é pra vida toda. Eu continuo pra vida toda, mas eu tomo uma dosagem adequada, nada exagerado pra ficar com corpão nem nada. Só que tudo mudou, hoje eu me relaciono bem com todo mundo, não sou discriminada, sou extremamente sedutora, não tenho dificuldade de ficar com homens, né? E seduzir. Então, é mais uma questão da nossa própria consciência de si mesma, da gente se aceitar. Não é o corpo que vai fazer nada, entendeu? Não precisa de exagero. Priorize sempre o seu bem-estar. Não tenha pressa, que as coisas vão acontecer. Porque, como dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Arrasou, mano. Eu acho que com essa frase a gente encerra o podcast de hoje. Gratidão, mana, pela tua luz também, pela tua reverberação. Eu que agradeço por estar aqui, por você ter me convidado e ter vindo aqui me entrevistar. E é um grande prazer, uma grande honra para mim. Pronto, gente. Então, olha só. A gente volta com o próximo podcast do Nucus. Então, até a próxima. Tchau, tchau.